Vou fazer um vídeo aqui, um vídeo amador, coisa rápida e simples, né? Eu vou tentar dividir esse vídeo em algumas partes, né? As partes que envolvem a lição, em três ou quatro tópicos, né? Para falar sobre a lição que a gente vai estudar esse domingo, né? Pela nossa revista. Assim, vou tentar falar alguma coisa que possa esclarecer. É praticamente uma leitura, mas uma leitura explicativa para ajudar aquelas pessoas que não vão poder estar. A igreja praticamente não vai abrir em função da proibição aí vinda por parte da prefeitura, até que esse problema dessa pandemia seja resolvido. Bom, a nossa lição, ela é uma lição simples, né? Mas eu quis aproveitar para pôr algumas coisas em evidência, algumas coisas mais novas, né, que eu tenho lido a respeito do assunto. A lição, ela fala de Jesus Cristo como intercessor da humanidade, né? É a lição de número 9 da nossa revista. A leitura bíblica que nós selecionamos está em Hebreus, capítulo 9, versículo 18 até o 28, né? Vou fazer uma leitura aqui, tentar fazer uma leitura mais rápida para nós ganharmos tempo no vídeo. O texto diz assim, capítulo 9, 9 até 28, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos novilhos e dos bodes com água, lã, púrpura e isopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do pacto de Deus, que Deus ne ordenou para nós. Semelhantemente aspergiu com sangue também o tabernáculo e todos os vasos do serviço sagrado. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. E esse final desse versículo é interessante porque a base é essa, né? Comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote, de ano em ano, entra no santo lugar com sangue alheio. De outra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, e, como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se só uma vez, levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Pois bem, essa aí é a leitura bíblica, temos referências cruzadas que elas também vão estar ao longo do texto. O comentário nosso, vamos tentar falar aqui na parte introdutória e o primeiro ponto, pelo menos nessa primeira parte do vídeo, para não ficar um vídeo muito longo e a gente fracionar ele em mais de uma parte, né? Então o comentário nosso ele vai iniciar dizendo o seguinte: o sumo sacerdote, depois de oferecer sacrifícios pelo pecado no dia da expiação, era instruído a tirar o sangue, né, das vítimas, entrar no Santo dos Santos e ali para apresentar o sangue diante de Deus, aspergindo no propiciatório. De forma semelhante, Cristo, tendo se oferecido na cruz como sacrifício por nossos pecados, se apresenta diante de Deus Pai em nosso favor. Esse é o motivo pelo qual ele é ministro do verdadeiro tabernáculo que o Senhor levantou. Seu ofício sacerdotal agora é exercido no céu,
onde ele vive para sempre, intercedendo por nós. Então vejamos como as Escrituras apresentam Jesus Cristo como nosso eterno intercessor. Então vamos partir para as questões conceituais primeiro. Então, o que é interceder, né? Então, já que Jesus como intercessor que nós vamos apresentar, então vamos ver o que é interceder, né? Qual é a ideia de intercessão que nós conhecemos, né? Que a maioria dos textos, né, apresenta. Então, é essa a ideia. O que nós temos como conhecimento de interceder? Então, veja bem. Em geral, interceder é entendido como uma ação de quem busca o bem de outro diante de alguém com grande autoridade, intervindo a seu favor a fim de que o favorecido obtenha benefício ou perdão. Então, essa é uma questão básica de interceder, muito também parecido com a ideia de assim, um ato de defesa proporcionada por um advogado, apesar de que há um termo específico para isso, mas é uma coisa parecida. Então, só que há outras coisas, no caso de Jesus Cristo como um intercessor, outras coisas que envolvem isso aí. Vamos, ao longo da lição, ver um pouco mais sobre isso. Então, existem muitos exemplos de intercessão nas Escrituras, algumas desses exemplos, né, alguns desses exemplos. Pode ser a intercessão, por exemplo, de Abraão diante de Deus por Sodoma. Pode ser observado também no Antigo Testamento, lá em Gênesis 18, versículo 23 até o 33. É uma referência para encontrar esse exemplo lá. As muitas intercessões de Moisés, buscando o perdão de Deus por uma nação rebelde. Algumas referências aí também, e muitos outros exemplos, como Samuel, Daniel, Esdras, Neemias, orando pela bênção e restauração ao povo. Então, é uma parte conceitual que você pode encontrar várias referências na Bíblia com uma ideia de terceiro, que alguém se colocando na condição de apresentar justificativas para o outro ou questionar, né, o destino ou o julgamento prévio ou eminente de alguém. Bom, a ideia de interceder é sempre essa, alguém se pondo na condição de defesa do outro, mas essa defesa que você faz não é uma coisa que você, por exemplo, eu vou entrar na sua frente, vou impedir que alguém cause algum dano a você simplesmente porque eu quero fazer isso. Não é essa a ideia. Interceder, nesse caso aqui, é alguém que tenha condições de exercer esse ato de defesa em função do outro. O conhecimento, por exemplo, da vida do outro. O conhecimento dos crimes cometidos, da lei que pune. Então, essa ideia de interceder está atrelada a essa condição. Por isso que nós assemelhamos ela ao ato de defesa de um advogado. No Novo Testamento nós encontramos Jesus, por exemplo, como grande intercessor. Ele intercede em favor de seus santos enquanto estão em seu estado atual, conduzindo-os como sacerdote eterno às alegrias e atividades correspondentes ao verdadeiro santuário. O Espírito Santo também é um intercessor quando eles não conseguem, esses cristãos não conseguem expressar suas agonias e sofrimentos, ele faz com gemidos inexprimíveis. Ele tem referência de Romanos, aí uma expressão de Paulo, para falar que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis, né? Os cristãos também podem assumir o papel de intercessor, né? Como Paulo recomenda em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5, quando ordena interceder por todos os homens. Então, o papel de intercessor ele tem seus graus de eficiência e também de justificação. Nós podemos interceder por alguém de maneira de senso comum, defender justiça comum, o ato moral, mas existem certas intercessões que exigem qualificação do intercessor. Essa é que é a questão interessante. Por exemplo,
A qualificação como aquele que pode ajoelhar-se diante de Deus e pedir a Ele, falar com Ele, em função da cura, do benefício de alguém, apresentando as escrituras, as promessas. Isso é um conhecimento comum da vida cristã, do ato cristão. Agora, perdoar pecados, se colocar na frente do pecador, aí é uma qualificação específica, né, para aquele que não só é capaz de chegar diante do juiz, como apresentar também a ele essa justificativa. O Cristo entraria como esse tipo específico de conhecimento especial e de prática também, que pode se apresentar diante de Deus como aquele que conhece não só o pecado, como o pecador e as condições pelas quais esse pecado pode condenar alguém ou não. Então, essa questão conceitual precisa ficar clara. Interceder todos nós podemos, mas existem graus de intercessão, qual nós podemos nos encaixar como cristãos práticos, outros não. Outros casos nós não podemos interceder diante de Deus. Nós podemos orar pelas pessoas, fazer uma oração comum da prática cristã, interceder pela vida das pessoas no sentido de pedir a Deus a elas a oportunidade, mas não perdão por essas pessoas. Não dá para pedir o perdão por elas, nem pedir que elas sejam purificadas, que esse é um ato de Cristo, é Ele como sacerdote, Ele que é o substituto, que conhece mais íntimo, né, da condição dessas pessoas. Então Ele é aquele que pode fazer esse trabalho. Então é o grau de intercessão do qual nós não estamos habilitados, nós não temos condição de fazer. Bom, então, com esse breve comentário, a gente encerra a introdução e o primeiro tópico, e breve eu já coloco para vocês um segundo ponto, né, trabalhando a questão da intercessão na visão apostólica. Por enquanto é aqui que a gente fica. Até mais.